Boa tarde a todos, está no ar mais um programa 45 minutos ao ataque. Como é hábito, temos os nossos convidados residentes aqui em estúdio. Ricardo Silva, adepto do Vitória Sport Clube de Guimarães, o António Duarte, adepto do Sporting Clube de Braga e o Ricardo Monteiro Silva, adepto do Boa Vista Futebol Clube. Creio que vamos começar pelo caso de racismo que está latente no futebol português. Uma semana depois do caso Marega, este fenómeno infelizmente chegou também ao futebol juvenil. Esta semana tivemos um jovem jogador do Lessa do Valio, Desportivo Lessa do Valio, clube de Matosinhos, que abandonou um jogo em que estava a ser insultado por um adepto, por um adversário, mas na semana anterior também já tinha sido insultado por alguns adeptos que estavam na bancada. Que análise é que nós podemos fazer a isto depois, uma semana depois do caso Marega, e se calhar começávamos pelo Ricardo Silva, adepto do Vitória Sport Clube de Guimarães, uma vez que o caso Marega começou em Guimarães, e gostava de saber a sua opinião sobre isto. Boa tarde. Boa tarde a todo o auditório e boa tarde aqui aos meus colegas de painel. O caso Marega tomou outro nome, chama-se Pate Job, é júnior do Desportivo Lessa do Valio e mostrou e pôs a nu todas as nossas deficiências e toda esta, eu tenho que ser frontal e sincero, toda esta hipocrisia que reinou esta semana com o caso Marega. Se formos rigorosos e corretos, Pate Job foi um jogador que é a segunda vez que sai de campo. Não, da primeira vez não saiu. Da primeira vez foi alvo de insultos, não saiu. Desta vez abandonou mesmo. O que eu ouvi dizer que foi a segunda vez que sai de campo. Poderá ser. A segunda vez. Ok. Aliás, foi exposto à Associação Futebol Porto. Certo. Foi exposto às forças policiais. E parece também que foi exposto à Federação Portuguesa de Futebol. Portanto, Pate Job não mereceu, há aqui um ponto prévio, não mereceu twitters, não mereceu mensagens de ninguém, muito menos do Sr. Presidente da República, muito menos do Sr. Primeiro-Ministro, nem do Sr. Presidente da Liga, nem do Sr. Presidente da Federação. Pertence Presidente da Liga. Ok. Acontece que este miúdo, que está prestes a fazer 18 anos, está prestes a entrar na maioridade, já por 2 vezes este ano passou por esta situação. Portanto, aqui se comprova que há 2 coisas muito importantes, que é a falta de educação que existe no futebol português. E a sociedade em geral. E a sociedade em geral, obviamente, sim. E a segunda será a hipocrisia reinante nisto tudo. Porque se houve um jogador que, por causa de 10, 20, 50, 100 ou até 1000 adeptos num estádio com 25 mil, conseguiu chamar a atenção para esses 1000 adeptos, e eu já estou a entrar no campo do exagero. Temos aqui um miúdo que, perante não sei quantas pessoas, não conseguiu transmitir a sua indignação e aquilo que ele sente quando pratica futebol. Portanto, o Sr. Primeiro-Ministro e o Sr. Presidente da República e o Sr. Presidente da Liga e o Sr. Presidente da Federação deveriam ter esse cuidado. O cuidado de dar visibilidade a quem realmente a merece. Eu não vou falar mais no caso Marega, porque eu acho que o caso Marega põe a nu toda a nossa sociedade portuguesa. Eu lamento que tenha acontecido no estádio do meu clube, e lamento que aconteça em todos os estádios portugueses. A única mensagem que eu tenho, e para finalizar este vergonhoso assunto, que é um vergonhoso assunto, é dizer às pessoas que, e também a pessoas com muita responsabilidade neste país, e estamos a falar de profissionais de comunicação que tiveram esta semana em frente ao Presidente da Liga e que tiveram uma atuação vergonhosa no campo de não o deixarem falar aquilo que ele queria ou aquilo que ele deveria falar e fazerem toda a força para que ele falasse aquilo que essas estações de televisão queriam que ele falasse. Está a falar no caso da SIC. Estou a falar no caso da SIC, certo. E no caso do apresentador do Jornal da Noite, que foi incisivo e foi, eu diria, até mal educado na forma como transmitiu, além de não ser profissional, porque eu acho muito bem que um profissional de comunicação tem a sua opinião e não tem a medo de a dar,
Não pode. Ali não estava em causa opinião, ele não deu opinião. Ele colocava era perguntas e queria respostas. Pois, aí é que está. Mas ele colocou perguntas para a qual ele dava respostas. Houve uma altura que o Presidente da Liga levantou a voz. Eu, se estivesse no lugar do Presidente da Liga, não levantava a voz. Eu dava um murro na mesa e dizia: mas você quer que eu responda ou quer que eu responda aquilo que você quer? E esse comunicador, digamos assim, esse comunicador e essa pessoa que tem a responsabilidade para comunicar para milhões de pessoas, teve uma atitude lamentável, mas que vai de encontro a tudo aquilo que nós assistimos esta semana. Um empolar total empolar de algo que efetivamente se passou, mas que o Batechov mostrou que afinal isto é tudo uma grande mentira, porque com um miúdo de 18 anos não se passou nada e com um suposto profissional que ganha milhões ao ano, passou-se tudo. E passou-se tudo porque, e eu aqui tenho que ressalvar, o facto de, infelizmente, o meu clube estar no cerne da questão. Eu tenho a certeza que se outros clubes estivessem nesta situação, de certeza que nada semelhante aconteceria. O que é que os representantes de outros clubes que estão aqui ao nosso lado têm a dizer sobre este assunto? Quem é que quer começar? António Duarte, Ricardo Monteiro da Silva. Boa tarde, posso começar eu? Boa tarde, Ricardo Paulo. Monteiro da Silva, adepto do Boa Vista. Força. Boa tarde, António. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde a todo o nosso auditório. O que se passou esta semana com o jogo não é nada mais, nada menos do que aquilo que se passam há anos em todos os campos de futebol. Eu tive cuidado de dizer isto a semana passada e as pessoas têm que se mentalizar disto. Isto acontece em todos os estádios, em todos os escalões. Infelizmente, é isto que passa. Mas o que é que nós temos que fazer para que deixe de acontecer? Nós temos que fazer... Seja nos estádios de futebol, seja no outro lado. Temos que pôr de fora os prevaricadores. Portanto, o que é que acontece aqui? Nós dizemos, já não é a primeira vez que temos um caso destes com o jovem. Pelo que dizem, parece que já houve uma queixa à Associação de Futebol do Porto que, ao bom tipo de português, abriu-se um inquérito. Abriu-se um inquérito que, provavelmente em 2029 ou 2030... provavelmente mais tarde, porque então o miúdo jogará até essa idade, 2035, bastante, vamos ter uma resposta a este inquérito. Isto passa-se no futebol de formação. Eu já há tempos alertei para aqui que era interessante para um programa deste falarmos do futebol de formação, porque desde insultos dos pais aos treinadores, às vezes da própria equipa, desde porrada entre os pais que leva a atitudes provocatórias dentro de campo, tudo isto é preciso ser estudado. Porque nós não podemos olhar para o topo da pirâmide, que é o futebol profissional, sem olhar para as suas bases. Porque isto acontece em toda a formação. Temos que ter muito cuidado com isto. E neste caso, quando vem o presidente do Pedras Rubras dizer se vier a confirmar de que o meu atleta disse isso, vai ser punido. Mas alguém duvida que aquele miúdo deve ser tolinho e disse, como se o Marega também vou sair... E ninguém me chamou... O dispositivo dessa de Balio foi bem claro relativamente a isso, até a relembrar a situação que tinha acontecido no outro jogo anterior com o Macieira da Maia, e depois até divulgaram alguns vídeos em que é perfeitamente audível da bancada. E estamos a falar que isso aconteceu este ano. Isto aconteceu este ano. Pelos vistos, 15 dias antes. 15 dias antes, sim. Não, mas o problema aqui é que não é 15 dias antes. Foi a semana passada, foi há 15 dias, foi há 3 semanas, há um mês, há um ano, há 2 anos, há 10 anos. Isto passa-se. Portanto, nós chegamos a um ponto que isto é um problema cultural. Isto é um problema cultural quando um pai quer agredir um treinador da formação porque o seu filho não é escolhido. Isto passa-se quando um pai, e desculpem-me as pessoas que me estão a ouvir, mas eu tenho que dizer isto, quando um pai diz da bancada, parte da perna que é preto. É preciso ter muito cuidado com isto e é preciso educar as pessoas. É um problema de formação e não só do futebol de formação. Problema de formação, nós somos um povo que colonizamos o mundo e ainda temos muitos dilemas antigos. Mas nós não podemos deixar que esta nova geração, a minha geração, que vai embandeirada em arco por estes princípios. Portanto, isto ultrapassa o racismo e chega à má formação de um cidadão português. Portanto, nós temos que chegar a um ponto e dizer assim, primeiro, tem que se atuar rapidamente. Não podemos andar aqui... Estancar o problema. Não podemos andar aqui quando andamos... Eu a semana passada falei, o vosso diretor de junta rádio, o Râmulo, dizia de que isto não se resolve com t-shirts e com tarjas.
Mas Obviamente. foi isso que se revelou esta semana. Porque se há prevaricadores, e penso que o Ricardo Silva está de opinião comigo, Totalmente. sejam eles do Vitória, do Boa Vista, do Braga, seja de quem for, têm que ser penalizados. As pessoas têm que pagar pelas suas atitudes. Agora, não podemos passar uma semana e não andar a brincar a isto, porque não tenham dúvidas. Da procura de. Não, mas eles já os encontraram. Agora andamos aqui a passar paninhos de água quente a ver se isto passa ao esquecimento. Infelizmente, esta semana foi com o Júnior e voltou-se a falar no problema. Porque se o Job não tivesse tido a coragem de abandonar o campo também, E assim teve a coragem. provavelmente. Esse sim teve a coragem. Sim, porque ele não ganha os milhões que ganha outro. É verdade. Mas Não, e não havia provavelmente- câmaras de televisão. Sim. E não havia câmaras de Ricardo televisão. Silva quer dizer isso. É não isso que havia eu o quero dizer. mediatismo. Não há este mediatismo, não houve o mediatismo e não houve uma coisa que me chocou. Eu tenho que ser muito claro aqui, desculpa interromper-te, Ricardo. Nada. Eu tenho que ser muito claro nisto. Eu, quando vi o nosso primeiro-ministro a dedicar uma declaração ao Marega e dizer-lhe plena que Assembleia foi da República. em plena Assembleia da República e dizer que ele foi um cidadão exemplar quando ele sai de um estádio onde se sentiu inferior, e eu não posso estar contra isso. Aí eu digo que ele é corajoso. Agora, quando ele sai desse estádio com os dedos bem levantados, e eu aprendi algo a semana passada, que os dedos levantados do meio quer dizer piretes, não é? Exato. Ok. E eu tenho que admitir que não sabia. É a maneira Não mais sabia. É um termo Prontos. não, E eu tenho- não palavroso. Não vá lá. palavras, é isso. E eu tenho que admitir, que quando o seu primeiro-ministro disse aquilo na Assembleia da República, eu senti-me envergonhado. E faço aqui uma promessa ao seu primeiro-ministro. No dia em que ele vir alguém a fazer-lhe piretes, sou eu, e estou-lhe a dizer que sou um cidadão exemplar. É isso que eu quero dizer ao seu primeiro-ministro. António Duarte, o que é que tem a dizer sobre este assunto? Tem estado aí muito calado. Por cumprimentar o nosso auditório da Rádio Estádio, cumprimentar também o painel, os meus amigos Ricardo Silva e Ricardo Monteiro da Silva e o nosso moderador distinto, o Paulo Silva. Distinto, obrigado. Haja educação. Estou a tentar arranjar alguns Agradeço os passos elogios, Vossa para não- Excelência. Para não exagerar. Meus amigos, como sabem, eu sou um apaixonado pelo futebol, penso que somos todos, e faço ou desenvolvo através de uma grande paixão também, no grande amor, que é o Sporting Clube de Braga. Mas não sou acéfalo. Gostaria que ouvissem ou refletissem nas palavras de dois treinadores, dois senhores de futebol português, Muito bem. que se chamam Vítor Oliveira e E Carlos Carlos Carvalhal, muito bem. Não reforço o populismo, o oportunismo não o faço, porque, como disse, tenho uma paixão muito grande pelo futebol para me aproveitar destas circunstâncias. E lamento que um jovem com 18 anos, do Lessa do Balio, também já seja notícia pelas piores consequências. Circunstâncias. Ó António, posso meter aí uma adenda? Sim. O já seja notícia, quando ele é que deveria ser notícia. Pois, porque este miúdo está Essa a que é crescer, essa. de facto, numa sociedade abstrata, uma sociedade obsoleta, uma sociedade sem liberdade, sem valores. Porque aquilo que está-se a discutir, e há um aproveitamento, e vou aproveitar este espaço de liberdade para dizer isto. Nós temos um poder político fraco e um poder desportivo medíocre. Portanto, estes é que são os valores. Portanto, tudo que andamos aqui a conversar ou a tentar disfarçar não é só mais do que o tal populismo e oportunismo que estamos a ser confrontados no dia-a-dia. O que o nosso futebol precisa, o que a nossa sociedade precisa, o que a nossa juventude necessita é de leis e de leis que sejam cumpridas. Que sejam cumpridas. Que sejam porque cumpridas. leis Aí é que nós está. temos muitas. E que se O problema façam é que cumprir. E que se façam a questão cumprir. é essa, que sejam O- cumpridas o- e que se façam cumprir. E- Porque, António, desculpa, e deixa-me agora fazer um parênteses muito rápido. Em Inglaterra, quando alguém tem um comportamento racista, é o adepto ao lado que chama as autoridades e Sem identifica. dúvida. Em Portugal, não. Portanto, estamos a falar de princípios. Pois, mas esse princípio só é possível num país ou numa sociedade que tenha liberdade. Não chega só a dizer que somos democratas ou que somos uma sociedade democrática. Não. Fundamentalmente, numa democracia, a parte mais importante é a liberdade. E nós somos uma sociedade sem liberdade. Somos um país sem liberdade. Porquê? Porque, de facto, o sistema corrompe e, de facto, não é
não é debatido, não é executado, não é executado, portanto não é afrontado, e continuamos a assistir aquilo que de facto se passou no estádio do Vitória Sport Clube. Podia-se ter passado na Pedreira, podia-se ter passado no estádio do Boa Vista, e depois confunde-se tudo. Aproveita-se isto tudo, faz um caldo e voltamos ao mesmo. Portanto, este miúdo não vai ter na sua juventude uma educação diferente que aquilo que tem os nossos amigos, os nossos filhos ou os nossos netos, porque não há qualidade política nem há qualidade desportiva. E se nós nos nossos próprios clubes não tivermos a coragem de exigir que sejam cumpridos essas leis, isto não tem emenda. Porque isto é um problema transversal a uma sociedade, é um problema de facto também de futebol, mas é mais um problema de sociedade, de comportamento. E não está em causa, desculpa interrompê-lo, não estará em causa também aquilo que o Ricardo Monteiro da Silva estava a dizer, que não é a denúncia, mas é todos nós estarmos atentos a essas irregularidades e chamamos a atenção para elas, e mais do que nós, os agentes da autoridade que presenciam essas situações e que dizem que depois não atuam porque não há uma queixa. Paulo, desculpa lá. Se a lei existe e se a infração é cometida, alguém está lá e deveria atuar sem ser necessário alguém fazer uma queixa ou alguém apontar o dedo. Paulo, Força, só um parênteses muito rápido, sem querer roubar a palavra ao António, mas eu queria dizer isto. Eu há coisas de um mês atrás, para quem não sabe, eu sou bovisteiro, mas sou de Santo Tirso, fui ver um jogo da taça da Associação de Futebol do Porto, o Tirsense Salgueiros de Aroito. A meio da primeira parte, eu fui surpreendido por ter saído um agente de autoridade. Estamos a falar de um jogo de uma associação distrital. Um agente de autoridade saiu de dentro do campo, subiu a bancada e foi dizer a um adepto que se voltava a ter impropérios iria ser recolocado fora do recinto. Eu vi isto. Eu por acaso Ricardo também vi. Silva viu isto. Eu estava ao teu lado. E não estávamos a falar de uma atitude racista. Estávamos a falar de uma descarga emocional de uma semana de trabalho num jogo de futebol. Porque é isso que eu acho que o desporto também serve um bocado como uma descarga de todos os problemas que temos diariamente, do nosso dia-a-dia, das nossas situações no trabalho, com as nossas discussões com a mulher, com a família. O futebol acaba por ser um escape para o nosso dia-a-dia. Mas não deveria ser um escape pela positiva e não pela negativa, Sim, em que lá está, isso que se promove. É isso que se promove. Mas eu acho que o insulto que é dito dentro do estado de futebol não é um insulto de sentido. Certo. Eu aqui um parênteses muito rápido. Não há o verdadeiro sentido, o verdadeiro valor da palavra. Isso mesmo, a minha mãe, se me tiver a ouvir, vai se rir agora. A minha mãe diz que a primeira vez que me ouviu dizer um palavrão foi dentro do estádio de futebol com 28 anos. A minha mãe diz isto. A primeira vez que me ouviu dizer um palavrão foi dentro do estádio de futebol com 28 anos. Portanto, aquele insulto que eu tive naquela altura não foi sentido, não foi para maltratar ninguém. Até porque nós sabemos que no Norte os palavrões faz parte para o nosso dia. Faz parte, aliás. Quem não disser um palavrão, não é? quem não disser um palavrão no meio de uma frase, quem não insultar ninguém no palavreado, não é do Norte, nós somos logo isto, mora de Coimbra para baixo. Não me levem a mal os nossos ouvintes do Sul, mas é verdade, e acho que as pessoas lá em baixo também têm esta noção. Os nossos ouvintes do Sul também têm os seus palavrões e têm os seus léxicos que para nós não são, para e aliás, que para nós às vezes nós utilizamos palavrões que são muito ofensivos e para nós não o são, mas para outras pessoas são. E tanto que eles também utilizam outros palavrões que para nós são muito ofensivos e para eles passa completamente ao lado. É verdade. António Duarte, concluir? Paulo, a ideia? É assim, isto serve para justificação para tudo. E normalmente nós aplicamos uma palavra para quase congregar este tipo de acontecimentos, que é o sistema. Mas o sistema é feito por pessoas. E essas pessoas têm nome. E é preciso, no espaço público, chamar essas pessoas pelos nomes. E quem são essas pessoas? Isso não se faz. É o poder político, é o poder judicial, é o poder desportivo, é a arbitragem, é um número de situações. E isto é que tem que ser denunciado. Então o que é que deve ser feito o meu para apelo que eu faço é para os adeptos, para não se calarem e não terem medo e fazerem estas denúncias. E para que isto seja possível e haja a tal liberdade e verdade desportiva, porque eu estou a falar de futebol, a temática é o futebol, denunciar em nossa própria casa as injustiças e os comportamentos que têm os nossos dirigentes. Porque o nosso futebol
arrasta-se neste lamaçal de falta de organização, de falta de transparência. Falta de verdade. Falta de verdade. Falta de verdade. Se nós, na nossa própria casa, não temos a coragem de fazer essa denúncia, o sistema continua e é feito por pessoas, e as pessoas são essas. A política, como nós sabemos, não tem qualidade, fala-se em corrupção. Vamos para o espaço judicial, as notícias já começam a pegar nos juízes. Fala-se no jornalismo, é tendencioso. Temos a comunicação social que é formatada, faz de facto toda uma comunicação defeituosa. Portanto, nós temos toda uma sociedade ao contrário. E, ao falar no caso Marega, estamos a alimentar toda esta situação. Aí é que está. Porque uma coisa é falar do caso em concreto. Lamentar, condenar e dizer aquilo que temos dito. Condenar aqueles que prevaricaram, aqueles que de facto não têm comportamentos, não têm condutas como se deve estar no Estado. Agora, escondemos ao todo, porque isto é uma pequena parte. Importante. É apenas a ponta do iceberg. Exatamente. António, então, se não houver a coragem da denúncia o que está-se a passar no futebol português, da falta de transparência, da entrada dos dinheiros nas chaves que não sabe a quem pertence, em que miúdos com 13, 14, 15 anos, e daí a agressividade dos pais em dizer porque é que os miúdos jogam ou não jogam e parte-lhe a perna. E isto advém dos maus exemplos que vêm de cima. Estão à procura do novo Cristiano Ronaldo. Estão à procura do novo Cristiano Ronaldo. Portanto, a nossa sociedade é uma mentira. E o futebol é uma mentira. Não há verdade desportiva. É por isso que eu apelo, é mesmo uma mentira. Eu apelo para as palavras de Vítor Oliveira e Carlos Carvalhal, que sendo pessoas do futebol, ainda conseguem ser agregadores desta beleza, deste espaço, de facto, que nós temos de qualidade, de desenvolvimento, de postura. Agora, e mais grave, que nós estamos a falar agora aqui, eu estou a falar num espaço de futebol profissionalizado, porque se vamos pegar nas associações, muito mais grave é aquilo que está-se a passar. Porque não é visível, exatamente. E as coisas acontecem e mais, tal como estamos a penalizar as caso pessoas de boa fé, que dão parte do seu tempo, que se disponibilizam para que o futebol seja uma realidade, de não verem por cima exemplos de condutas que de facto mereçam esses comportamentos, e esse abandalhamento, perdão uma expressão, é que ninguém se revê em ninguém, mas tudo copia o que todos fazem. Ou seja, hoje não há verdade na sociedade portuguesa, porque os exemplos políticos, desportivos, judiciais, tudo aquilo que nos rodeia, não tem verdade. Nós somos um país que não temos coragem de fazer as denúncias quando temos a oportunidade de o fazer. E temos uma comunicação social, tirando casos, porque não há, não somos todos iguais, mas a sua maior parte está formatada, devia ter vergonha da informação que faz a um país, a educação que está a dar à nossa juventude, porque ninguém se revê nos valores que eles estão a fazer hoje na comunicação. São programas desportivos, são programas políticos, são programas de toda a espécie, tudo formatado, pessoas que não têm liberdade hoje para fazer. Veja-se a comunicação hoje dos clubes. Vejam a comunicação que está-se a passar. A não comunicação. A não comunicação do futebol profissionalizado. Alguém levanta a voz que não temos liberdade. Não temos coragem para fazer essas denúncias. E o futebol hoje é uma mentira. Está a falar enquanto que não fizermos leis, enquanto que o poder político, enquanto que o poder desportivo não assumir as suas responsabilidades, isto não tem emenda. É uma vergonha para um país que se diz integrante de uma sociedade europeia ter primeiros ministros, ter secretários de Estado do Desporto, ter presidentes da Liga, ter presidentes das federações a fazerem discursos redondos do século passado. Hoje estamos no século XXI, no ano 20, com exigências de uma sociedade que se quer mais fértil, uma sociedade mais desenvolvida, uma sociedade de facto com muita mais liberdade, com muito mais democrática, que se continua a ter discursos como temos tido. E depois, claro, isto mistura-se tudo. Isto tudo faz parte do sistema, alimentamos o sistema, eu não alimento o sistema. O problema é a dificuldade em afrontar os poderes. Eu queria dizer algo, é isso mesmo. Esta semana ficou comprovado que a coragem, a verdade, o racismo, a xenofobia, isso tudo tem cor. A homofobia esta semana, isso mesmo, esta semana ficou... as religiões, etc. Tudo. Ficou demonstrado perfeitamente que isso tudo tem cor. Tem cor. Portanto, que quando se toca a tocar noutras cores, noutros senhores, e em gente que efetivamente deveria ter responsabilidade, e tem responsabilidade, basta apenas e só um comunicado ou uma palavra na Assembleia da República para sacudirmos do capote toda a responsabilidade que deveríamos ter. Deixa-me só dizer uma coisa, António, espera aí. Só para fecharmos este tema. Creio que já estamos a mais de metade deste programa. Eu não temos tempo para ir a outros há aqui dois pontos que eu gostava de fazer salientar, que é assim.
nós não podemos estar a branquear uma situação que se passou com Marega. Obviamente. A situação é deplorável. Não. A situação é deplorável, é execrável, é tudo o que nós podemos de apelidar do pior. Agora, nós temos que ver que quando um miúdo, na formação, ouve o pai dizer parte das pernas esse preto, vai achar normal, quando for ver um jogo dos séniores, tomar a mesma atitude. E vai ser esse miúdo com 13, 14 anos que vai ter essa mesma frase que ouviu dos pais. Que os pais são os exemplos para os E filhos. quando tiver 40 vai educar o seu filho. Eu tenho cuidado de não transmitir todas as minhas opiniões ao meu filho para que ele possa desenvolver a sua personalidade. Formatar-se ele próprio. Porque eu posso estar Nós temos errado. que os ajudar a formatar, mas Pronto, não temos que os exatamente. formatar Não totalmente. temos que os formatar a nossa imagem. Espera aí, Tem eu que não ser lhe posso totalmente. estar a dizer tudo o que eu acho. Eu tenho que lhe dizer. Isso mesmo. E muitas vezes, a minha opinião, eu tento circundá-la para que ele possa desenvolver a opinião dele. Agora, eu vou voltar a dizer aqui uma coisa que já disse a semana passada. O Rémulo disse hoje de manhã, vou voltar a falar do Rémulo porque ele teve uma intervenção muito válida hoje de manhã. Comentário com assinatura hoje de manhã na Rádio Estádio. Exatamente, vosso diretor adjunto, que é: nós não podemos estar a penalizar um clube ou uma cidade pela atitude de certos adeptos. Temos que nós responsabilizar as conseguimos- pessoas, não é? Um pouco o que o Ricardo nós- Silva estava a dizer. não é? Sim, não, até porque eu agora aqui vou um bocado defender os estarolas, que alguém me vai insultar mais logo na página social, mas eu vou defendê-los hoje. Não, quando nós mandamos em Alvalade tirar os sapatos para ver se temos tochas, nós não mandamos tirar a roupa para ver se tem um insulto, um impropério para o despejar durante o decorrer do jogo. Eu já tirei os sapatos Pronto. num estádio de português Está bem, pronto. há Oh, 8 Ricardo. anos atrás. Ricardo, Certo? mas a Sim. questão aqui é assim. Qual estádio? Só um parentezinho. Eu Qual estádio, Ricardo gostaria Silva? de não dizer que ele foi ao estádio. não? Fui um dos 3 grandes e eu fui obrigado a tirar os sapatos. E eu tirei os sapatos e depois obrigaram a mandar mais ou menos uns 50 metros descalço. Eu não o fiz, chamei a polícia, não o fiz, mas houve pessoas que o fizeram, eu vi a fazer. Pronto. O que eu queria dizer aqui é que assim, A única vez que me mandaram tirar os sapatos a mim foi no aeroporto. Também. Não, o que eu acho que é importante aqui é as pessoas terem a noção de que o palavreado, os insultos não são detectáveis numa revista. Portanto, se vamos estar a penalizar um clube por pirotecnia, por faixas, por tudo o que seja, não podemos estar a penalizar por insultos, por cânticos contra Gostaria a de Liga, dizer algo a por seguir. cânticos contra a Liga, contra tudo, porque nós todos, quer a gente queira, quer não, acabamos por ter um bocado, eu não ia ao racismo, mas um bocado de intolerância às vezes contra os próprios jogadores. Já algum de nós aqui alguma vez disse: se ele não estivesse no Ramadão tinha marcado o golo. Não se alimenta, ele não bebe, não descansa. Já não tivemos esta brincadeira. Com o nosso colega de banco, de cadeira ao lado, falhou o golo. Deixa lá, está no Ramadão. Mas, isto é uma forma, António, desculpa, mas isto é uma forma de racismo. Mas, Ricardo, o pior que podemos fazer É uma ao forma futebol, de racismo religioso, Mas, não é? Nós estamos a ó, respeitar ó, aquele ó, momento em que o ó, muçulmano ó, tem ó, o seu momento de Nós jejum. temos de ser isentos no credo, na religião, no género, em tudo. Mas, Certo. Temos que aceitar a diferença. essa é a grande verdade, mas António Duarte. o pior que O podemos Ricardo fazer- Silva o está poder- com a mão no ar a pedir Tô. a falar. Vou-lhe dar assim. Vá lá que estamos na rádio e ninguém a vê de mão no ar, então passa despercebido. O pior que podemos fazer ao futebol é isto que acabamos de conversar. É contar estas histórias porque são todas verdade. Claro. E eu vou Nós contar estamos uma aqui a aqui que é falar verdade. numa organização de sociedade em que o futebol faz parte dela. E se essa sociedade não é organizada, e se o futebol é uma mentira, esta sociedade não tem valor. Mas então o problema está na Todos- sociedade todos e nós- não no futebol, Claro, António. mas é como é evidente. Eu Aliás, gostaria as de dizer palavras algo. do Vítor Oliveira Carlos Carvalhal é que o futebol é agregador e que tem alguns sociedade. problemas. Naturalmente É tem. uma extensão da sociedade. Portanto, o que nós estamos Posso aqui a contar discutir esta é história? se o sistema António já não vai- é o António já vai denunciado, concluir, já se vai não concluir. temos liberdade para o fazer ou coragem, este país não tem emenda. Esta sociedade não serve, não tem qualidade. demorar muito. A nossa juventude António. não vai ser educada para que tenhamos amanhã António. uma sociedade Temos diferente. que avançar, muito temos que rápido, avançar nos passar a outros palavra ao temas. Ricardo Silva. Estamos com Tem que meia ser hora. rápido. Estamos com Então meia estamos a hora alimentar deste programa todo- e depois todo não o ficamos. sistema, passar a não palavra ao sei. Ricardo Silva muito rápido, vou-lhe agora só fazer uma questão e espero-se uma resposta sim ou não, porque se vai dizer tudo. O António nunca apelidou o Eusébio de Pantera Negra. Muitas vezes. E hoje em dia como é que isso seria interpretado? Os valores da sociedade é que estão errados. Ricardo. Eu queria contar Valor esta das história. palavras, não é?
O valor das palavras. Exatamente, valor, das é o palavras. valor, É aquilo que lhes damos. Claro. Eu queria contar esta Ricardo história Silva, adepto do Vitória de Sport Clube. no último jogo do Vitória em casa, que foi com o Futebol Clube Porto. Eu, em conjunto com muitos vitorianos, tivemos uma ação em conjunto com a claque do Vitória, mas essa ação passou por todo o estádio. Isto é para se ver a mentira que é este futebol. Isto é uma mentira e eu não tenho problemas nenhum em dizê-lo aqui e digo em frente às pessoas responsáveis por isto. Na última sexta-feira eu fui ver o Vitória à Vila das Aves e assistimos a t-shirts e a capitães de equipa a falar e bandeirinhas amarelas e não racismo e não sei o que mais. Eu acho que sim, que essas ações devem ser tomadas. E no último jogo, com o Futebol Clube Porto, o tal fatídico jogo, porque temos que dizer que foi um fatídico jogo, aos 33 minutos da primeira parte, os adeptos do Vitória, eu vou falar os adeptos, que é o estádio inteiro, os únicos adeptos que não tiveram englobados naquela coreografia foram os Futebol Clube Porto, nós transmitimos umas mensagens, nós, nas várias bancadas de adeptos de Vitória, estamos a falar no estádio inteiro, em que a claque pôs uma mensagem, o que é o Vitória? E então apareceram várias mensagens, é amor, é paixão, é entrega, por aí fora. Pusemos algumas mensagens. Mas isso não interessa. Não. Conta Eu queria dizer é como é que nós entramos no estádio. Adeptos. Vulgares, vamos chamar adeptos comuns, adeptos, não claques. Como é que entramos com essas mensagens no estádio? E eu tenho que dizer que entrei com uma mensagem que era um plástico embrulhado no meu corpo. Eu não ia dizer nada de mal, ninguém ia dizer nada de mal. Isso está provado por imagens, existem imagens disso, até televisivas, e essas mensagens entraram todas no estádio à socapa. Sem que fossem alvo de revista? Ou de... Não tiveram hipótese de alvo de revista, porque se fossem alvo de revista não deixavam entrar. Está a querer dizer que quando alguém quer levar alguma coisa que acrescente ao espetáculo, porque nós íamos acrescentar ao espetáculo. É fundamental dizer isto às pessoas em Portugal, que íamos acrescentar ao espetáculo e ninguém ia deixar. Isto é uma cambada de hipócritas. Ricardo, só para terminar e depois vamos fechar. Só para fechar mesmo e depois tu podes terminar eu faço uma intervenção do restante. Na segunda-feira, salvo erro, o Toural, uma das principais praças de Guimarães, apareceu com uma frase que dizia nunca será racismo, será sempre bairrismo. Mas há um órgão de comunicação social que eu posso dar assim, que dizia o quê, Ricardo? Racismo será sempre bairrismo. Interessou cortar a fotografia nesse sentido. Portanto, cortaram a fotografia nesse sentido. A fotografia, e existem as fotografias, milhares, que dizia nunca será racismo, será sempre bairrismo. E cortaram a foto e puseram racismo será sempre. Foi truncada, completamente truncada. Isto vai de encontro àquilo que tudo falámos, esta hipocrisia toda. Vamos avançar, que o tempo também avança rapidamente e já estamos em mais de metade daqui, já temos pouco mais de 10 minutos para o final deste programa. Mas este é um tema latente e é um tema que obviamente que tem que ser discutido com coragem, com coragem e frontalidade. E é aquilo que vocês estão a fazer. Estamos a fazer aqui, obviamente. E eu aplaudo daqui da minha bancada. Ainda sobre este tema, e queria um comentário muito curto de cada um relativamente a isto, apesar de ser um comentário importante, mas era para passarmos para o tema seguinte. Este fim de semana, o Semanário Expresso fez manchete com o facto de, em Guimarães, no fatídico jogo que estava a falar, estar presente uma brigada especial antirracismo. Portanto, haverá equipas especiais do Ministério Público que estão a vigiar de perto as claques, tanto do Sporting de Braga como do Vitória de Guimarães. Isto quer dizer o quê? Olha, Paulo, vamos alimentar pelo António populismos, vou aqui fazer uma declaração. Aos adeptos do Vitória Sport Clube, aos adeptos do Sporting Clube Braga, que é o meu clube, não se calem. Lutem pelos seus direitos. Isso mesmo. Lutem pelos nossos direitos. Não tenham medo. Não se calem. Agora sou eu? Sou eu agora. Eu gostaria de dizer, portanto, é o Ministério. Eu tenho que falar português, eu até fico, mas é maluco isto. Sabiam da existência de brigadas antirracistas? Não sabia, soube esta semana, e há uma frase da brigada antirracista que é assim, que estão chocados com a violência verbal destas duas claques. Eu pergunto a estes senhores, em que planeta é que eles vivem? Planeta. Deixa-me terminar aqui. Não é por acaso que
que estas duas claques estão a ser investigadas. Vamos chamar isso, investigadas. Não é por acaso. Porque são Vigiadas as duas claques que... Vigiadas, que é uma de palavra perto. mais feia. Vigiadas de perto. E eu queria dizer uma coisa muito importante que os ouvintes, de certo, não estarão... No tempo de Salazar também havia é isso. vigias. E os ouvintes têm que entender isto. Estamos a falar de duas claques que se têm uma natureza muito próxima. O que é uma natureza próxima? Natureza próxima é que o chefe da claque, o número 2, o número 3, o número 10, conhece aquele artista que veio de não sei de onde. E estas pessoas não me venham dizer que há pessoas infiltradas em claques para promover seja o que for. Não me venham dizer isso. Porque estas claques têm um núcleo muito fechado. Se chegar algum exterior, se chegar algum exterior, esta malta está a falar para o teto. As pessoas não sabem do que estão a falar. As pessoas não fazem ideia do que é o futebol. Não fazem ideia do que é uma claque. E eu aqui faço uma defesa e não tenho problemas de o fazer. Uma defesa da claque do meu clube e da claque aqui do clube aqui do meu amigo António. E até do meu amigo Ricardo do Boa Vista. Vocês são malucos, vocês nem sabem do que é que estou a falar. É essa gente toda que anda a investigar o que é. Vocês malucos é trabalhar. Olha, porque isto que vocês andam a fazer, o núcleo destas classes é fechado. Eles sabem tudo. Estas pessoas o que andam aqui a fazer é enganar o próximo. Mais nada. Isto é uma mentira. Mais, eu falo pela claque do meu clube, os White Angels, e falo aqui, com convicção. Eles sabem por acaso que os White Angels já compraram uma cama articulada que custou 35 mil euros? Sabem que os White Angels já compraram uma cadeira de rodas para uma criança que precisavam? Sabem que os White Angels todos os anos arranjam toneladas de alimentos? Mas esta malta sabe, por acaso, Do que é que está a falar? o que é que estão a falar? E porquê que as claques também não divulgam esses atos positivos As que claques divulgam, tomam? só não têm a hipótese de divulgar. o problema Isso é não esse. passa para a opinião pública. O problema é esse, é que Não são passa. divulgadas, só que depois São. não há interesse Não há em interesse, divulgar não há isso. interesse. A Deixa-me só dizer SIC uma coisa. e na pessoa do senhor, como é que chama? Bento Rodrigues? Bento Rodrigues. Gostava muito de estar à frente desse senhor e falar de futebol com ele. Ricardo, deixa-me só dizer uma coisa. Mas gostava muito mesmo. Pegando aqui nas palavras do António, Ricardo a Monteiro da dizer Silva. que no tempo do Salazar havia vigílias. António, há aqueles dias... 6 minutos que temos para o final Muito do programa. rápido. Temos que ser mesmo Até muito porque rápidos, que é para tentar ir a outro assunto, tempo. mas muito rápido. Há coisa daqueles dias, houve vigílias da Liga nos nossos estádios de futebol. Portanto, não vamos falar no tempo de Salazar. Eu já falei no século XX. Pronto, mas o senhor Pedro Proença, há 15 dias, fez essas vigílias. Primeiro ponto. Nós temos de ter cuidado com o que falamos. Muito cuidado. Claro. É isso Quando mesmo. nós vemos que a maior parte da comunidade africana reside na zona de Lisboa e não podem ser claques, não são grupos de adeptos, mas aqueles ajuntamentos de pessoas dentro do Estado da Luz exibem cruzes suásticas. E não é só aí. Mas estamos a falar no meio, ou seja, no ponto de ebulição, É isso. aparecem esses símbolos. E esses símbolos aparecem no Boa Vista, no Braga, no Guimarães. Não vamos estar aqui a camuflar nada, aparecem. Vitória. Mas lá... Vitória, não, Sport Clube. eu estava a falar... Guimarães cidade. Em Guimarães. Em Guimarães. Em Guimarães. Não, mas muito rápido. Tinha O que eu que quero meter dizer é esta, assim... Ele deu a volta de Santo Tirso, chegou a Teve, Guimarães. ele teve. Não, Ele teve. o que eu quero dizer aqui muito rápido e quero que as pessoas tenham noção é assim. Porquê é que temos brigadas dentro do Braga e do Vitória? Estive bem agora, Ricardo. Tiveste bem? E deixa eu dizer, Pelo que soube por agora... acaso são as duas claques que mais têm lutado contra a Liga. Só por acaso. Só por Mas acaso. pelo que se sabe agora é no Braga e no Vitória. É verdade. No Boa Vista provavelmente também pode existir. Agora, as claques mais perigosas em Portugal será o Bracara, será os Aitens ou serão os Panteras? Porquê que eles não Anda metem tudo. esses mesmos Anda senhores tudo a brincar com no meio dos grupos organizados adeptos Isso. dos dois clubes ditos grandes e do terceiro que não tem essas mesmas claques? Não é Agora é grande. assim, não é? É preciso ter coragem. Pois é. Agora, foi o que o Ricardo disse, era aí que eu queria chegar, mas ele não me deixa ter um bocado de protagonismo. Oh. Foram em É cima, uma guerra de Ricardos. foram em cima das claques que mais se têm surgido contra a Liga, contra a Federação e contra este modelo de Só. neste momento. Está Só. completamente errado. Exatamente. Só. E Correto. como Por bem isso que eu disse o digo, António não Duarte. alimentem o sistema, que nós estamos a alimentar o sistema. Não, como disse o Façam António denúncias, Duarte, tenham não se coragem. calem. Não se calem. Não se calem. Não se calem, é isso mesmo.
42 minutos de programa. Justos, corretos, mas não se calem. Pouco mais de 4 minutos. 4 minutos? Certo, pouco mais de 4 minutos. Sou outra vez? Para falar num tema que eu queria lançar aí, que tem a ver com futebol, e vamos colocar um ponto final então neste assunto. Iremos continuar a falar sobre estes assuntos noutros programas, mas vamos avançar para o outro. Queria falar convosco sobre a falta ou não de competitividade no futebol português a respeito do que aconteceu esta semana com a Liga Europa, em que apenas o Sporting venceu um jogo. Os outros 3 clubes, nomeadamente o Porto, o Benfica e o Sporting de Braga, perderam pela margem mínima os jogos fora. Ainda têm as eliminatórias em aberto, mas o que é certo é que, por exemplo, nomeadamente o Benfica e o Futebol Clube do Porto passaram por grandes dificuldades na Alemanha e na Ucrânia. Isto é resultado ou não da pouca competitividade do futebol português nestes embates europeus? Isto é resultado. Ricardo Silva, Vitória Sport Clube de Guimarães. Eu vou dizer, não vi os outros, vi uma grande exibição, com alguma infelicidade do Sporting do Clube de Braga, e enormíssima exibição. Quanto aos outros, falta de competitividade. Qual é o orçamento do Benfica, do Porto e do Sporting? Estamos conversados, não falo sobre isso. Como alguém já disse, são grandes demais cá para dentro, mas muito pequeninos lá para fora. Não falo sobre isso. Ricardo Monteiro da Silva. Eu não gosto de falar daquilo que não conheço. Ou não é que não conheço, que não estou. Em relação às competições europeias, o Braga, para mim, teve um problema muito grande. Acomodou-se à situação. Porque se o Braga continua a jogar como jogou até ao 2-0, vem de lá com um resultado muito confortável. O acomodar é um bocado relativo. Sim, se calhar foi um bocado obrigado a jogo. Incidências de jogo. Estamos a falar de um ambiente infernal, um ambiente que é uma coisa. Cuidado. Estamos a falar dos estádios mais espetaculares do mundo. Cuidado. Mas esse ambiente existiu até ao 2-0. Agora, o que eu acho é que o Braga, e o António Duarte que me permita, acabou depois por chegar àquela situação de que 2-0 é um bom resultado, e eles aí cresceram e depois obrigaram o Braga a ser encostado. Agora, se o Braga continua a jogar, e como eu já disse aqui, se o Braga continua a jogar à boa vistão dos tempos áureos, não tinha havido aquela remontada. Ou fazer uma análise sobre a componente desportivo, o jogo jogado às 4 linhas. Outra coisa é a organização do futebol português. Certo. E se não há mais competitividade, é por facto que o sistema existe e não há verdade no Pois futebol claro, português. claro. Agora, quanto à prestação do Sporting do Braga, é uma prestação soberba, de grande qualidade, deixámos partir o jogo, e aí o Glasgow Rangers, quando assumiu as rédeas do jogo, é uma equipa fortíssima. Joga bem na segunda bola, uma equipa de facto a jogar de frente. Quando o Braga obrigou a pensar, nós pensámos melhor, jogamos melhor, temos mais qualidade. Um resultado que poderia ser de facto diferente, histórico. Isto é tudo em aberto, não vai ser fácil, mas temos todas as condições para ultrapassar esta situação. O futebol português precisa de pontos, não precisa o sistema do futebol português de pontos. O que precisa de pontos é a verdade do futebol português, a verdade do Até porque estas 3 equipas perderam pela margem mínima e marcaram todos golos têm fora. condições Ou seja, para ultrapassar. Um golo, um zero a qualquer uma delas. Oxalá assim ocorra. Agora, tem que continuar a haver coragem e verdade para afrontar de facto a tal competitividade que não existe, porque os clubes não são tratados de igual forma. Ou seja, a verdade desportiva do futebol em Portugal não existe. Havia mais temas aqui em cima da mesa. Ricardo Monteiro da Silva, Boa Vista, vai encerrar o programa 2. Gostava só de terminar e dizer que, apesar de todas as rivalidades e toda a nossa posição perante os 3 ditos grandes, eu desejo a melhor sorte do mundo aos 3 e ao Braga, porque eu acho que todos estão em condições de passar uma próxima fase. Acho que era importantíssimo para o futebol português que isso acontecesse, e acho que estamos em condições de manter 4 equipes na próxima fase da Liga Europa. Necessitamos e precisamos de todos os adeptos juntos, todos juntos, para de facto devolver ao futebol a credibilidade e a seriedade que o futebol já tem em Portugal. Muito bem, meus amigos, obrigado por mais um excelente programa. Para a semana cá estaremos com mais outros temas para este 45 minutos ao ataque. Ricardo Silva, adepto do Vitória Sport Clube de Guimarães, obrigado. Ricardo Monteiro da Silva, adepto do Boa Vista, obrigado também. António Duarte, obrigado também. Em meu nome da Rádio Estádio, agradeço a vossa presença. Para a semana cá estaremos com mais um 45 minutos ao ataque e com outros temas sempre interessantes para a discussão. Boa tarde, obrigado a todos. Boa tarde.